E se não estiver nada bem? Nessa vida, nós estamos sujeitos a vitórias e também estamos sujeitos a perca, a situações que pode ser considerada como derrota. E qual é a nossa reação? Como será a nossa fé diante de situações adversas, diante de momentos que não gostaríamos de viver, mas que estamos sujeitos nesta vida? A vitória é a parte boa, a derrota é a parte dolorida, é a parte sofrida. E diante dessa situação, quando nada está bem, qual seria a nossa reação diante dessa situação? Como seria o nosso comportamento diante da situação quando as coisas não estivessem tão bem? Momentos atrás, algumas horas atrás a esse vídeo, houve um acidente de trânsito. A princípio, 11 jovens perderam a sua vida nesse acidente voltando da faculdade. Vários projetos, vários sonhos que tiveram fim diante aí da nossa falta de controle sobre o que nos reserva o futuro. Essas perdas para as pessoas próximas, com certeza, é uma dor que só quem vive sabe medir a intensidade dela. Só quem tem contato direto para ter uma noção do tamanho da perda, da forma que terá que trabalhar para suportar o momento, para atravessar esse momento. E a cicatriz e as marcas dessa situação vai acompanhá-los para sempre, vão ter que se adaptar a essa vida agora. Porque só quem vive sabe o tamanho do estrago, só quem passa pela situação sabe o tamanho da tragédia, a dor da ausência, a saudade. E nós temos que ter condições de sobreviver a todos os momentos. Mesmo quando nada está bem, mesmo quando a luta vem, mesmo quando a situação parece insuportável, mas temos que ser maior que o momento, por mais difícil que seja. E para ser maior que a dor do momento, não é de qualquer forma, não é buscando em qualquer canto. A gente temos que nos achar na vida. A gente temos que saber quem somos. Temos que ter consciência do projeto de Deus, do significado da vida, e aí sim, por mais dolorido que seja, por mais marca que a situação vai trazer, mais conseguimos suportar o momento. Estamos sujeitos a coisas boas, mas também estamos sujeitos às coisas que marcarão a nossa vida por toda a vida, né? Mudará até o sabor da vida, mudará o significado de muitas coisas diante de uma situação extrema, quando vivemos uma situação extrema. Iniciamos esse vídeo, né, com mais uma reflexão para buscarmos crescimento, para buscar entendimento, para tentar entender o significado da vida, para bem viver essa vida. Separei alguns versículos para estarmos refletindo ao longo desse vídeo. E o primeiro dele está em Provérbios 16:3, que diz assim, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16:3, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Ou seja, entregar a Deus as nossas ações, as nossas preocupações,
certo de que Ele é Deus na nossa vida, como Ele é autor e consumador, como Ele é o único que é antes de tudo e depois de tudo e que já sabe de tudo. Para Ele nada é secreto, para Ele não existe segredo, Ele é antes e depois de tudo. Então Ele já sabe o final, Ele já sabe qual será o final da tua vida, qual será o final da minha vida. Tudo dentro das nossas escolhas, tudo dentro da forma que vamos vivendo aqui e diante das consequências das nossas escolhas, mas Deus já sabe. Isso não está relacionado com destino, está relacionado com a grandeza dele, por ser antes de tudo e depois de tudo, ele já sabe o final, mas não quer dizer que o teu final foi escrito por ele. O teu final está relacionado com as suas escolhas, com as suas ações, de que forma que você vive a sua vida. Por mais que não controlamos algumas coisas, por mais que não sabemos o que nos reserva o minuto seguinte, mas muitas coisas estão relacionadas com nossas escolhas, com o que fazemos, com a forma que administramos o nosso dia. O outro versículo, Isaías 41:10, diz assim, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Coloque a tua vida na mão de Deus. Saiba que você faz parte de um projeto muito maior. E as tuas escolhas não podem te afastar desse projeto. Não pode te tirar desse projeto maior que Deus estabeleceu para todos nós. Sabe quem é o nosso maior adversário nessa existência nossa? Sabe quem é o único que pode nos vencer? É aquele que você vê todas as vezes que você olha no espelho. As coisas, por mais dolorida que seja vindo da parte externa, mas aonde as coisas realmente acontecem é aqui dentro. Então, o maior adversário nosso é aquele que enxergamos todas as vezes que olhamos no espelho. Estamos sujeitos a situações complicadíssimas para se viver. Até esse exemplo do acidente aí dos estudantes voltando da faculdade. Olha o tamanho da perca. Olha a dor que isso vai gerar nas pessoas próximas. Vão ter que adaptar a nova fase. Vão ter que lidar com a dor da ausência, com a saudade, com a nostalgia que lá na frente vai... Não tem como não viver essa situação. E quando não estiver nada bem, como estará a nossa fé? Porque aí sim existe fé. Aí sim entendemos o plano de Deus, o significado da vida, né? E o valor da fé, a grandeza da fé, a diferença que a fé faz em nossa vida. Essa vida, ela é limitada. Uma hora ela acaba. Hoje, amanhã, nós não sabemos o tempo de vida que nós temos. Nós não sabemos o tempo que vamos permanecer aqui nessa existência. Mas temos fé que existe algo maior. A vida eterna, onde não existe pranto, perda, dor, sofrimento, ganância e tudo de ruim que nós conhecemos. É para lá que nós caminhamos. É esse futuro que está reservado a todos nós. Totalmente diferente dessa vida que vivemos. Das coisas ruins que estamos sujeitos aqui. Da maldade, da violência, da agressividade, da inveja. Tantas coisas para tirar a paz. Mas nós temos que ser maior que isso. Nós temos que superar o momento. A nossa fé realmente será uma fé viva e verdadeira quando suportarmos esses momentos. Quando tivermos força para viver o momento ruim,
aí sim existe fé em nós. A parte boa é fácil de ser vivida. Todas as conquistas, todas as vitórias são fáceis de ser vividas. Difícil é suportar a dor. Difícil é conviver com a perda. Difícil é ter fé quando nada está bem. Quem já não passou por luta? Quem já não enfrentou dificuldades? Quem que já não, ou está vivendo, né? Nesse momento está vivendo uma situação tão difícil que só a misericórdia de Deus, que só a fé para dar condições de ser maior do que o momento, de ter condições de sobreviver ao momento. Todos temos lutas, né? Alguns podem estar vivendo agora uma grande luta. A vida agora pode não estar nada bem para muitos. E a única forma de suportar esse momento é com fé em Deus, é colocando as nossas coisas na mão de Deus, sabendo que Ele é Deus na nossa vida. Não tem outra forma de suportar o momento quando as coisas não estão bem, a não ser com fé em Deus. E essa fé é nessa hora que ela é demonstrada. É nessa hora que temos condições de saber que realmente temos fé, que realmente confiamos em Deus, que realmente colocamos a nossa vida no controle desse Deus e esperamos o melhor dele para nós. Salmos 1, do 1 ao 3 diz assim, ó, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no tempo certo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Tá vendo? São versículos que mostram o caminho mais fácil para viver a vida. Não buscar problema, não buscar referência em pessoas que não têm nada para agregar na nossa vida, não sentar na mesa dos escarnecedores, meditar na lei do Senhor de dia e de noite, não buscar conselhos de ímpios, não se deter no caminho dos pecadores. Quer dizer, são situações para você viver a vida. E aí eu te pergunto, o que é a vida? Hoje você vê muitos coaches, pregadores, que te mostram facilidades de enriquecer, facilidades de adquirir, mas nós sabemos que no dia a dia não é tão fácil assim. As coisas não acontecem com essa facilidade, né? A gente tem que suportar o momento, a gente tem que viver o momento, a gente tem que ser maior do que o momento, e não tem facilidades. A vida é uma luta diária. E dentro dessas lutas, né, alguns detalhes têm que ser observados. E esses Salmos 1, do 1 ao 3, traz mais algumas orientações, mais alguns princípios para nós estarmos colocando em prática. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio. Bem-aventurado. As coisas darão certo quando você não buscar conselho de quem não tem conselho para dar, de quem o testemunho de vida não tem nada que vá te ajudar no momento que você está vivendo agora. Trazer conselhos que realmente vão te trazer condições de suportar o momento e de crescer com a situação que você está vivendo. O ímpio não tem nada para te oferecer, porque ele tem um apego muito grande ao mundo, ele tem um apego muito grande às necessidades da carne, ele quer saciar essa carne. Ele não está preocupado em agradar a Deus, ele não está preocupado com o destino da alma dele, ele não está preocupado com o que está reservado. Ele é momento, ele é presente, ele é o agora. O resto é o resto. Se eu estou fazendo as minhas vontades, se eu estou cumprindo os meus desejos agora, eu não quero saber o que está reservado para o futuro. Então,
Não busque conselhos de ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assente na roda dos escarnecedores. Antes, tenha o seu prazer na lei do Senhor. Tenha o prazer na lei de Deus. E nela medita dia e noite. Para quê? Para aprender, para depois de aprender, praticar, para colocar isso na nossa vida, para que nossas escolhas estejam embasadas nessas leis de Deus, né? Para que estejamos em conformidade com o que Deus estabeleceu para a existência humana. E aí vem o resultado: pois será como árvores plantadas junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no tempo certo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Quer prosperar? Esse é o caminho. Não é esses caminhos coach, de facilidade, de que fazer o plano A e que for por esse caminho vai dar. Não vai. Porque é um conjunto de coisas que tem que estar envolvido. Existe a preparação pessoal? Com certeza existe. Mas só a preparação pessoal não é suficiente. Existe um conjunto de coisas que precisam acontecer para que aquilo aconteça da forma que nós gostaríamos que acontecesse. É um conjunto de coisas. Quantas pessoas com formação, com um alto preparo e não foi para lugar nenhum? Porque existe um conjunto de coisas que precisam acontecer. Palavras doces, quem não quer ouvir? Promessas de vitória, quem não quer ouvir? Facilidades, quem não quer? Mas temos que estar consciente que existem princípios para ser obedecido. Que nem acabamos de ler o Salmo 1, do versículo 1 ao 3. Orientações registradas que somam, que agregam nas nossas escolhas e nos dá garantia de vitória. Este é o caminho. É por aí que devemos andar. É desta forma que Deus espera que esteja embasado as nossas escolhas. O que é a vida? É uma dádiva de Deus, uma dádiva preciosa. Deve ser vivida da melhor forma. Deve existir amor, bondade, gratidão, consciência da brevidade da vida e da fragilidade da vida, consciência que não controlamos o futuro, tudo está na mão de Deus, por isso a necessidade de colocar a nossa vida na mão de Deus, de pedir proteção, de pedir livramento, no início do dia falar assim: ó Deus, esteja comigo, me livra, eu não sei o que vai acontecer. Voltando no exemplo do acidente dos estudantes voltando da faculdade. Era uma rotina. E para eles era mais um dia que o destino seria chegar em casa. Mas infelizmente não chegaram. E vai vir essa dor, vai vir essa situação ruim para estar vivendo. As pessoas próximas vão ter que se adaptar, vão ter que buscar forças em Deus para viver esse momento. Nós não controlamos, então a vida é um dom de Deus, é uma dádiva que nós recebemos e ela tem que ser vivida da melhor forma, com bondade, amor. O que quer dizer isso? Nós temos que somar na vida das pessoas, nós temos que aprender para ensinar, nós temos que nos doar, nós temos que agregar valores na vida das pessoas que temos contato. Nós temos que ser aquela pessoa que quando chega no ambiente, a outra pessoa se sente bem com a tua presença. Existe um sorriso verdadeiro nos lábios dessas pessoas quando você chega. O prazer da sua presença. Saber que você é uma pessoa que elas podem confiar. Saber que você está ali para se doar, para buscar a melhora de toda, para buscar o bem comum. Você está ali para agregar valor. Este é o significado da vida. Para isso estamos aqui.
A parte material ela é boa? Lógico que é, porque também não tem como falar quem não quer ter uma vida tranquila na parte financeira. Mas isso aí só serve enquanto você tiver saúde e enquanto você estiver vivo. Porque a partir do momento que a vida deixa de existir em você, a parte material ela fica. E é só você ver os casos dos famosos. A briga que gera todas. É raríssima a família que não vai ter briga por herança, quando, né, o dono da riqueza morre. E aí existe aquela frase aí das redes sociais, né? Que heranças são as coisas que os mortos deixam para os vivos se matarem. Aonde está o seu coração? O seu coração realmente está voltado apenas para as coisas materiais? As coisas materiais têm uma importância maior do que realmente ela deveria ter na sua vida? São coisas pessoais, né? Nós temos que saber a resposta. O que realmente é importante para a minha vida? Para mim me encontrar nessa vida, para mim conseguir viver essa dádiva, para mim conseguir aproveitar ao máximo esse dom que Deus nos deu. A maioria dos problemas que vivemos somos nós que buscamos. Somos nós que, pela falta de observância aos princípios bíblicos, vamos lá e cutucamos o leão e esse leão vem todo agressivo para cima da gente. E não tem culpado, foram escolhas nossas. Não controlamos o futuro, mas muitas coisas são consequência das nossas escolhas. Estamos vivendo determinadas situações porque as nossas escolhas nos levaram a viver isso daí. Então a maioria das coisas está relacionada com a gente. O nosso maior inimigo, o nosso maior adversário é aquele que nós vemos todas as vezes que olhamos no espelho. Eclesiastes 2:11 diz assim, ó: considere todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Salomão que não se privou. Ele falou assim, ó, com o dinheiro que ele tinha, ele falou assim, ó, eu vou viver, não vou me privar. E no final, ele viu que tudo era vaidade. Que a velhice chega para todo mundo, que a morte chega para todo mundo. E que quando você não tem uma coisa, parece que ela tem uma significância muito grande. E a hora que você consegue, parece que não era tudo aquilo. E aí você vai desejar outras coisas, Um eterno insatisfeito, sempre querendo mais. Falta de saber quem é. Falta de conhecimento interior. Falta de entender o real significado da vida. E aí fica apegado às coisas. E todas as vezes que conquista determinada coisa, aquilo não é suficiente e vai querer mais. Ou quando consegue, parece que a grandeza não era tão grande assim. Parece que o significado não tinha a importância que se sentia antes de realmente ter ou conquistar aquele objeto, ou aquele posto, ou aquela colocação, seja o que for. Precisamos estar bem. Precisamos entender o que é fé. Para entender o que é fé, colocar 3 exemplos aqui, ó. Sadraque, Mesaque e Abednego. Punidos pela fidelidade. Punidos pela fidelidade a Deus. Daniel, jogado na cova dos leões pela fidelidade a Deus. José, buscando fazer o certo, correndo, tentando, é vendido como escravo pelos irmãos. Na casa, a mulher cria uma mentira e essa mentira gera consequências ruins para a vida dele, cárcere, mas tudo dentro de um projeto. E aí vem, né, o poder da fé dessas pessoas. Quando as coisas não estavam bem, eles tiveram fé suficiente para viver o momento.
Se é injusto, se não é injusto, a minha fé está em Deus. Se eu vou para se eu vou ser jogado na cova dos leões, se eu vou ser jogado numa fornalha que o fogo dela vai ser aumentado 7 vezes mais, não interessa. Eu sei em quem tenho crido. Eu entendi o significado da vida, o poder da fé, né? Eu entendi o projeto, eu entendi a grandeza do projeto, eu entendi a dádiva da vida, mas também eu entendi a brevidade dessa vida, a fragilidade dessa vida. Eu entendi que a morte faz parte dessa vida, mas dia menos dia essa morte vai nos alcançar. Então, o apego meu não tem que ser nessa existência, porque eu tenho consciência, eu tenho certeza que existe algo maior reservado. E se existe algo maior que não se compara com a fragilidade, com a brevidade dessa vida, então por que eu vou me preocupar? O poder da fé. Mas esse poder da fé só vem para quem entendeu o significado, para quem entendeu o plano de Deus, né? Para quem entendeu o significado da existência humana. E aí ele consegue ter o poder da fé de sobreviver o momento quando as coisas não estiverem bem. E eles conseguem viver este momento. E ali sim, as pessoas conseguem ver o poder da fé. Os 3 jovens com mais um dançando onde eles deveriam ser destruídos, mostrando o poder daquele a quem eles servem. A boca dos leões que é fechada e nenhuma lesão, nada de ruim acontece com Daniel. José chega no 2º posto existente na época dele, abaixo apenas de Faraó. Então, a grandeza que o poder da fé traz, que contagia as demais pessoas que venham a ter conhecimento daquele fato, que presenciaram aquele fato e vai ver, este é o poder da fé, o poder de suportar o momento, o poder de viver o momento, o poder de crescer com o momento, o poder de demonstrar que entendeu o projeto de Deus, que entendeu o plano de Deus para a existência humana, que entendeu o significado da vida e que sabe que o que dá mais significado para a vida é a morte, que vai existir um fim. Não sabemos o dia, mas vai existir um fim. E se vai existir um fim, então eu tenho que saber administrar o meu tempo. Eu tenho que saber a melhor forma de viver o que tem fim, para garantir o que não terá fim, para ter condições de viver a grandeza da eternidade ao lado de Deus, num lugar totalmente diferente do que nós conhecemos. Nós temos que ter essa grandeza. Com fé, você consegue viver o sobrenatural da fornalha, o sobrenatural da cova dos leões, o sobrenatural de chegar aonde José chegou. Teria tudo para ser vencido, teria tudo para terem morrido no trajeto, mas o poder de Deus os guardaram. O poder de Deus fez toda a diferença na vida deles. O poder de Deus faz toda a diferença na tua vida. A mão de Deus faz toda a diferença na tua vida. A mão de Deus faz toda a diferença na minha vida. Quer ser vencedor? Coloque a tua vida na mão de Deus. Medite na lei dele, de dia e de noite. Busque viver os princípios de Deus. Busque viver os verdadeiros valores para a existência humana. Não quero colocar a parte material como uma parte negativa, não. Busque a parte material, mas saiba que ela é perecível, que você vai usá-la apenas por um tempo. E quando não tiver com a parte financeira tão boa, não se frustre. Coloque a tua vida na mão de Deus. Busque direção neste Deus. Aprenda a viver a tua vida dentro do que está registrado na Bíblia. E só assim o futuro será bom. E a vitória já é nossa.
A verdadeira vitória já é nossa, fazemos parte desse projeto maior. Não se perca na caminhada por coisas que vão ficar. Não se perca na caminhada, próprio Salomão, que não se privou de nada e tudo era vaidade. Tudo é vaidade, tudo é momento. Você é feliz? Quantas pessoas vão responder que não? Mas por que não? Você não tem vida? Você não está bem? Você não teve a dádiva de iniciar mais um dia? Fuja da comparação. Não olhe que aparece que as coisas para A tá melhor, para B tá melhor. Não fuja da comparação. Viva a sua vida. Viva a sua realidade. Cresça com a sua realidade e com os fatos que estão acontecendo agora na sua vida. Tudo faz parte da nossa história. São testemunhos para contar. Igual os exemplos que usamos de Sadraque, Mesaque e Abednego, do Daniel, do próprio José. São histórias que a princípio pode ser sofrida, pode ser dolorida, mas lá na frente vai contagiar muitas pessoas. Vai transmitir para as pessoas o poder da fé. Vai mostrar que é possível viver o sobrenatural quando nós estamos na presença de Deus. Né? E isso vai agregar valores na vida de outras pessoas e é isso que tem que ser a nossa preocupação. Somar na vida das pessoas. Fazer as pessoas crescerem através dos nossos testemunhos, através das experiências de vidas que vivemos, através do nosso amor, através do nosso zelo, através da nossa preocupação de somar, de agregar valores na vida das pessoas. Estou encerrando esse vídeo, né? Estou nesse projeto de levar a palavra de Deus, de trazer reflexão da palavra de Deus e te convido a fazer parte desse projeto, se inscrevendo no canal, dando o seu like, compartilhando, comentando, dando dicas, né, sugestões para somar nesse projeto, né, para crescermos com esse projeto. Então eu te convido, vamos juntos fazer a obra de Deus, vamos juntos fazer a palavra de Deus alcançar um número maior de pessoas. Compartilhe esse vídeo e que, em nome de Jesus, esse vídeo atinja pessoas que realmente estejam carentes, pessoas que estejam desorientadas, que estejam precisando de ajuda e que essa palavra possa ser a semente que eles necessitam. E que essa semente jogada, eu não tenho nenhuma dúvida, e tenho certeza que você também não tem nenhuma dúvida, que o Espírito Santo fará essa palavra germinar e trazer vigor e trazer vida para essas pessoas. Vamos juntos fazer essa obra. Compartilhe esse vídeo.